Existem 5 hábitos um tanto quanto estranhos, mas que provavelmente você faz todos os dias e que estão matando a sua testosterona sem você nem perceber. Se você gosta desse tipo de vídeo, aqui no canal já aproveita e se inscreva e também deixa seu like para fortalecer e bora pro primeiro hábito, que é dormir com a luz acesa ou com a tela ligada. E qual que é a grande problemática disso, tá? Primeiro, a redução da melatonina. Então, se você já acompanha o canal, você sabe que a melatonina é um hormônio responsável por te entregar uma melhor qualidade de sono, tá? Em linhas muito gerais vai ser isso. Ela vai te ajudar a regular diversas funções no corpo e uma delas é você conseguir entregar uma melhor qualidade, profundidade e tempo de sono. E a gente sabe que homens que dormem menos têm menores níveis de testosterona. Então, estudos já mostram para nós que existe uma queda de 15 a 20% nos níveis de testosterona de homens que dormem mal, tá? Isso é um grande problema. Somado a isso, essa exposição à luz ali na hora de dormir, e até quando você está dormindo a luz acesa ali, ela também acaba fazendo uma desregulação da liberação de dopamina no cérebro. Então a dopamina está intimamente ligada com a produção de testosterona. Eu não sei se você sabia dessa informação, mas a dopamina está intimamente ligada com a produção de testosterona. E quando você faz uma desregulação do que é a dopamina, você também tem uma desregulação na produção de testosterona. E essa desregulação é causada pela luz, pela luminosidade, principalmente noturna. Se você, por exemplo, é um cara que vai no banheiro, todo dia, toda noite, Rodrigo, eu tenho que acordar, vou no banheiro. E aí você vai acendendo as luzes da casa, isso é um problema. Aí isso é um problema para você. Por quê? Porque essa luminosidade, esse excesso de luminosidade vai fazer com que você acabe desregulando a dopamina também e acabe tendo quedas de testosterona. Aí você vai falar, pô, Rodrigo, mas, cara, eu não tenho nenhum problema com relação a isso, não. Eu cara, vou no banheiro de noite, ou às vezes nem vou mesmo, nada a ver, isso aí não acordo pra ir no banheiro. Mas, cara, eu tenho aqui na minha casa, sei lá, a TV do meu quarto fica aquela luzinha LED sempre acesa. Isso também é um problema. Tá? Isso também é um problema. É claro, um problema bem menor do que você se expor à luz, aquela luz radiante de noite, mas ainda assim, até essa luz LED, ela pode ter alguma influência na sua produção de testosterona, beleza? O que nos leva para o hábito número 2, que é evitar o confronto, evitar competição. E isso também tem uma problemática muito grande, porque nós já sabemos que a competição está intimamente ligada com a testosterona. Então, já se sabe que existe uma via de mão dupla, inclusive, com relação a testosterona e competição. Que quanto mais testosterona, mais você quer competir, e quanto mais competição você faz, mais testosterona você tem. E aí a gente precisa deixar bem claro uma coisa. Quando eu digo competição, eu não estou dizendo aqui de torneios esportivos, tá? Então pode ser que você tenha pensado nisso. Pô, Rodrigo, cara, mas eu não pratico nenhum esporte, assim, eu gosto de ir na academia, eu gosto de treinar, mas, cara, eu não pratico nenhum esporte, então não tenho de onde eu competir, minha testosterona vai ser baixa. Não é esse o ponto, tá? Não tô falando de competições esportivas em si, mas você conseguir implementar desafios no seu dia a dia. Essa é a grande chave da parada, você implementar desafios. E aí, por que eu digo isso? Porque independente do resultado, e a ciência já mostra isso pra nós, que independente se você ganhar ou se você perder nesse elemento de competição, a sua testosterona aumenta. É claro, vai existir em algum grau pensando mais a médio ou longo prazo, numa liberação maior quando você vence. Mas só o ato de competir, o fato de você chegar e competir, você consegue ainda assim melhorar o que é a produção de testosterona. Então, se você é um cara que vive evitando confronto, vive evitando competição, vive evitando se desafiar, esse é o grande ponto aqui, cara. Como eu falei, não são competições esportivas que eu tô falando. Tô falando pra você se matricular numa academia de arte marcial e se inscrever num campeonato no segundo dia, mas simplesmente você se desafiar dia após dia naquilo que você estiver fazendo, a fazer aquilo melhor, a fazer aquilo com uma melhor. Como é que eu posso dizer, cara? Você sabe o que é se desafiar, né? Então, pô, se eu faço atividade num tempo específico, fazer um tempo menor. Se eu faço atividade de um jeito, fazer melhor. Se eu pego um peso na academia, cara, hoje eu vou me desafiar, tentar pegar mais. E aí, isso que é importante também, é que seja sempre no que eu chamo de zona de desafio, que não é uma dificuldade nem tão grande, né? Não é como se, por exemplo, eu que sou faixa azul de jiu-jitsu, fosse desafiar o Mika Galvão pra uma luta. E aí, cara, isso é óbvio, pra mim isso não é nenhum desafio. Por quê? Porque tá muito além dos níveis de possibilidade de acontecer um resultado positivo. Assim como seria a mesma coisa de eu desafiar uma criança, um bebê de 6 meses para uma luta de jiu-jitsu. Também não tem cabimento. Por quê? Porque aí você está num outro espectro, na outra parte do desafio, que é quando você tem uma atividade que é tão fácil que te frustra. Então você tem que sempre balizar no meio das atividades, entre uma atividade que entre aquilo que te frustra
entre aquilo que te entedia, tá? Então a atividade mais fraca ela te entedia. Entre aquilo que te entedia e aquilo que te frustra, existe um range de coisas, um gap de coisas que você tem que começar a encontrar desafios que fiquem naquela zona, beleza? Segundo ponto, então, matamos, evitar o confronto, evitar a competição é um grande problema. Inclusive dentro do testosterona blindada, que é o meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural, sem usar remédio, suplemento e muito menos anabolizante. Eu falo sobre muito mais do que os 5 hábitos que destroem a sua testosterona, mas sim sobre todos os elementos que você precisa ter para realmente ter uma testosterona naturalmente alta. E foi fazendo tudo isso que eu saí de 299 para 953 de forma 100% natural. Então, se você se interessa pelo tema, eu recomendo que você clique no primeiro link da descrição e conheça o testosterona blindada. O terceiro hábito que está fudendo a tua testosterona é o uso excessivo de redes sociais, de drogas, de pornografia, de tudo que é dopaminergicamente zoado. Essa foi a melhor palavra que eu encontrei para entregar isso aí. Então, existe uma regulação nos sistemas dopaminérgicos quando você começa. E aí, lembra que eu falei, né? Logo no primeiro hábito lá, que a dopamina está intimamente ligada com a produção de testosterona. Então, você consumir esse tipo de hábito, você ter esse tipo de coisa. Cara, ficar fazendo só coisas muito prazerosas. Aqui a gente pode colocar também, cara, comida hiperpalatável o tempo todo. Cara, é tipo de coisa que você tá careca de saber isso aí que vai estar tá fudendo toda a família, entendeu? Todo mundo falando isso hoje em dia. E, só que isso também é um problema, tá? Então, evite esses elementos que são hiper dopaminérgicos para uma atividade que te traz uma recompensa sem algum tipo de esforço, entendeu? Não é como se você fosse fazer uma atividade com alto grau de esforço, aquilo te traz depois uma sensação muito boa e aquilo gera um feedback de, pô, vamos buscar por mais atividades como essa, né? Aí sim o sistema de dopamina entrando na ação, pô, vamos buscar por mais atividades como essa na nossa vida, porque aquilo, por mais que seja um grande esforço para executar, também traz um grande benefício. Então fuja de atividades muito fáceis e comece a fazer coisas mais difíceis. Pô. E aqui eu quero trazer um adendo, cara, uma pontualidade sobre a pornografia. Porque a ciência ela já sabe, e olha que maluco, talvez até contraditório que eu vou te falar aqui. Mas a ciência já sabe que consumir pornografia, aliás, vamos fazer uma distinção entre assistir e consumir, tá? Eu quero que você faça essa distinção. Porque eu quero que você entenda que assistir é você pegar e assistir uma pornografia. Assistir, botou o vídeo e assistiu, tá? Consumir é quando você faz isso com frequência, tá? Essa definição aqui eu tô tirando agora aqui pra gente poder entender o processo. O fato é que assistir pornografia, tá? Tem estudos mostrando isso, aumenta a testosterona. Então, foi feito um estudo bem prático ali. Os caras que assistiam pornografia aumentavam em 10% a testosterona. Os caras que faziam o ato sexual, eles aumentavam em 70%. Tá? Mas, é claro, existe uma diferença muito grande entre você realmente fazer o sexo e você assistir pornografia, mas não quer dizer que assistir pornografia não só por assistir a sua testosterona vai cair. Não é esse o caso. Mas, esse tipo de estudo, esse tipo de situação, ela mostrou o ato de assistir. Pô, botou um vídeo, assistiu uma atividade sexual. Isso é diferente de você consumir isso cotidianamente, todos os dias. Você assiste, cara, diuturnamente, o teu processo é ficar vendo pornô. Entendeu? Você vê uma vez por dia, que seja, você vê 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, uma vez por semana. Se você tem essa recorrência, aí sim você começa a ter um problema per se. Tá? Mas também a ciência já mostrou que. Eu tenho que te falar isso, né? Pra não mentir pra você. Eu tenho que te falar que a ciência já mapeou que assistir a pornografia ela vai fazer com que pontualmente a sua testosterona se eleve. Beleza? Indo aqui pro quarto hábito, a gente tem uma postura corporal curvada ou submissa. E o que eu quero dizer com isso, tá? Quando eu falo sobre uma postura corporal curvada, submissa, a gente está falando justamente do contrário do que é o que a gente chama de power pose, tá? Depois eu vou falar sobre power pose aqui para você. Tá, mas o fato é que uma postura curvada, uma postura submissa, ombro caído, você meio cabisbaixo, você percebe, cara, você consegue entender que até a própria, olha só, a forma como você se porta, a tua postura, ela influencia diretamente no que é as suas emoções. Né? Você consegue entender isso, né? Você consegue entender isso que já tem, cara, uma série de estudos mostrando que se você tá meio triste assim e você mecanicamente faz o ato de sorrir, tipo assim, você fica assim, você começa a liberar tipo um ou outro de hormônio que faz você ficar um pouco mais feliz. Então, os elementos corporais eles influenciam diretamente nas suas emoções, através da fisiologia.
entendeu? Através da fisiologia. Então, quando você fica com os ombros caídos, você fica nessa postura mais murcha, você fica, cara, broxado, assim. Naturalmente, a sua testosterona vai ter uma queda e o teu cortisol também vai aumentar. Isso aí não tô tirando da minha cabeça, não tô. Nada, inclusive, dessas coisas aqui, tá? Todas essas coisas aqui, o 1, 2, 3, 4 e o 5 também, tem comprovação científica, tá? Então, não tô tirando isso aqui da bunda, não. Beleza? Você tem menos testosterona e mais cortisol quando você fica nessa postura mais caída. Agora, quando você faz o contrário, que é a chamada power pose, que a Amy Cuddy, num estudo, ela verificou, power pose é aquela pose, digamos que você está, é uma pose onde você senta aqui, ou está em pé, por exemplo, peito estufado, cabeça, olhar altivo, você pode, ela fala para botar a mão na cintura, mas tem a variação de você bota as mãos lateralmente, assim como se você fosse, sabe quando os caras vencem uma prova, pega 100 metros rasos, tá? Você pega lá o cara que ganhou a prova, o que ele faz? Ele abre os braços, esse tipo esse tipo de coisa. Tá? Quando você assume uma postura como essa, no caso do estudo dela foi realmente peito estufado, olhar altivo, coluna alinhada e mãos na cintura, tá? Então no estudo dela ela conduziu isso aí, os caras ficaram 2 minutos assim, e eles tiveram um aumento de 20% na testosterona. É claro, é um aumento pontual, tá? Não é, você vai ficar para sempre com esse aumento, mas existe um aumento pontual, uma liberação maior de testosterona quando você faz isso. E quando você faz o contrário, também acontece um down regulation, uma regulação negativa para essa produção de testosterona. Isso nos leva ao quinto hábito, que é evitar o sol como se fosse veneno. Porque hoje em dia a gente é educado a evitar o sol como se ele fosse a pior coisa do mundo. Como se ele fosse radioativo, né? E é claro, né, ele libera radiação, mas acho que você entendeu o ponto que eu quis dizer aqui. Como se você, cara, sei lá, se você saiu no sol, você vai morrer agora. É como se você não evitasse o sol 100% do tempo, você automaticamente é câncer de pele na área, entendeu? E qual é a grande questão, cara? Quando a gente fala em evitar o sol, a gente tá falando. Quando a gente fala em tomar sol, né, via de regra, eu sempre vou recomendar para você doses. Aliás, eu sempre vou falar o que eu faço para você, né? Cara, o que eu faço? Doses pequenas. O que eu recomendo, de alguma forma, que você faça? Doses pequenas, exposições de 5, 10 minutos por dia. Isso já vai ser necessário para quê? Para regular a sua vitamina D. Porque a gente sabe que níveis de vitamina D baixos, nesse caso aqui menor do que 30 nanogramas por ml no sangue, eles causam uma queda de 20 a 30% na testosterona. Então a gente quer que você tome esse sol, e aí se você não conseguir tomar porque tá inverno, porque sei lá, você trabalha na hora e você não consegue tomar sol, sei lá, suplementação de vitamina D faz sentido nesses casos. Mas quando a pessoa pode tomar sol, eu por exemplo, cara, eu sou suplemento de vitamina D, olha que coisa, né? Inverno. Porque, como eu moro aqui na região sul do país, a gente não consegue um bom sol no inverno. Assim, não é um sol com. Que a gente vai querer nesse sol. É claro, posso fazer um vídeo só sobre sol aqui. Mas a gente está buscando um sol com maior radiação mesmo. Está procurando um sol com maior incidência de raios UVB. Porque é eles que vão atuar diretamente no que é na produção de testosterona também. Mas, cara, como eu falei, exposição curta, pequena, curta duração. E aí é que tá o problema. As pessoas evitam o sol como se fosse veneno porque elas acham que tem que ficar 3 horas no sol. E aí, se você ficar 3 horas no sol, meu amigo, eu sinto lhe informar, você tá fudido. A boa métrica do sol em si é o seguinte: você vai tomar um tempo específico, começa com pouco, mas o que você não quer? Você não quer ficar vermelho, você não quer ficar queimado. Se você ficar vermelho ou você ficar queimado, você tomou sol demais. Você tome menos sol. Ah, Rodrigo, mas eu fico queimado. Cara, tomei um dia 10 minutos e fiquei queimado. Bicho, tome 5, tome 8, tome 7, tome 9. Não, tome 10. Por quê? Porque com 10 você sabe que deu merda. Entendeu? Então, também pare de evitar o sol como se fosse veneno. Então, recapitulando aqui: dormir com a luz acesa ou com a tela ligada. Isso aqui é um problema. Assim como também evitar o confronto e evitar a competição. Assim como o uso excessivo de elementos com prazeres muito rápidos ali, muito dopaminérgicos na linguagem popular de 2025, que é redes sociais, drogas, pornografia e todas essas loucuras aí. Postura corporal curvada, submissa também é um grande problema, assim como evitar o sol, como se ele fosse veneno, como se você fosse um vampiro e não pudesse se expor ao sol. E aí, cara, esses são os 5 hábitos, um tanto quanto estranhos, tá? Mas que realmente destroem a sua testosterona. Beleza, meu querido? Se você gostou desse vídeo, eu já falo para você deixar seu comentário aqui
então me contar o que que você não conhecia disso aqui, ou se é que você já conhecia algum hábito disso aqui. Cara, deixa um comentário para eu entender o que você tá achando desse vídeo aqui, o que você achou desse vídeo aqui, porque se vocês gostaram disso aqui, eu posso trazer mais temas relacionados a isso também. E se você gosta desse tema, eu tenho certeza que você vai gostar de clicar no primeiro link da descrição para conhecer o Testosterona Blindada, que é meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural, sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizante. Beleza? Então deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal e se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar desses outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela também. Beleza, meu querido? É isso aí, tamo junto e um abraço.